Olá, aluno Universo Júris. Estamos aqui novamente. A Deise está online. Tudo bom, Deise? Vamos dar continuidade às nossas aulas de... Oi, Deise. Está com o microfone desligado. Se você quiser falar... Professor, boa noite. Não, ligar a câmera sem querer. Ótimo, mas aí tudo beleza. Tá bom demais. Pois vamos lá continuar, né? Nossa aula de constitucional. E acredito que seja a nossa última aula de constitucional e depois do intervalo a gente vai com a nossa segunda aula de processo penal. Da minha parte é. O Bruno Marinho ainda tem com vocês, né? Nós vamos continuar aquela parte de poder executivo, poder legislativo, né? Aquela parte que ficou para mim. Então, gente, o que foi que onde nós paramos? Né? Nós paramos a questão do crime comum que era praticado pelo presidente da República. E hoje nós vamos discutir a questão do crime de responsabilidade. Então, quando a gente vai ver a questão do crime de responsabilidade, você já percebe que a competência é diferente daquela questão do crime comum, que no crime comum nós vimos que a competência era do Supremo Tribunal Federal. E, na realidade, a competência para os crimes de responsabilidade essa competência é do Senado Federal, certo? Agora, o que é que acontece? O procedimento ele é interessante, porque, para que vá para o Senado, primeiro tem que acontecer o quê? A Câmara dos Deputados tem que autorizar, ou seja, o processo é instaurado na Câmara, com a autorização da Câmara, e depois é encaminhado para o Senado. Lá no Senado, a votação ou julgamento é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Não é o presidente do Congresso que vai presidir, e sim o presidente do Supremo. Então, o que é que acontece? Há o afastamento do presidente. Em qual momento? Quando é recebida a denúncia ou queixa pelo Senado. Aí o presidente vai ficar suspenso de suas funções. Vejam bem, a Câmara autoriza, certo? A Câmara autoriza a instauração do procedimento. Mas a denúncia ou queixa, ela é devidamente ingressada no Senado Federal e lá no Senado, após o recebimento da denúncia ou queixa, o presidente é afastado das suas funções. Se por acaso ele for absolvido ao final do julgamento, ou se transcorrerem 180 dias sem que haja um final, a conclusão desse julgamento, aí ele vai retornar às atividades. Ou seja, se estabelece um prazo para que o Senado possa julgar enquanto o presidente está afastado. Se por acaso eles não cumprem, ou ele é absolvido, ele volta, ele retorna para o seu cargo. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Os crimes de responsabilidade. Nós temos aqui uma lista exemplificativa, porque no decreto 201/67 há outras situações. Mas quais são aqueles que são enumerados na Constituição? Aí você vai lá para o artigo 85. São crimes de responsabilidade usados pelo presidente da República que atentem contra a Constituição e especificamente contra, aí você vai, a forma mais específica, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. Toda vez que eu leio isso aqui eu começo a rir, que eu me lembro de algumas coisas. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Aí o parágrafo único, né? Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Aí é quando vocês vão lá para o decreto 201/67. Então, qual o quórum para a condenação? 2/3 dos membros do Senado, certo? Esse é o quórum para que possa haver a condenação. Quais as penalidades? Você vai ter a perda do cargo, que é lógico, né, que é a questão do crime de responsabilidade, e a inabilitação para o exercício de cargos públicos por 8 anos. Foi o caso da Dilma, né? Só que ela não foi inabilitada. Foi impeachment. Foi impeachment. No caso da Dilma, todo mundo diz que foi uma situação completamente diferente. Porque o que é que aconteceu? Ela perdeu o cargo, mas na hora da sentença não se teve essa inabilitação. Ninguém entende o que foi que aconteceu. Ela se candidatou, inclusive. Inclusive, ela se candidatou
na eleição posterior. Foi para o Senado. Hein? Como é? Ela perdeu. Foi em Minas Gerais, naquela época. Então, gente... Nesse caso é o STF que motivou a decisão dele, né? No caso, não foi o STF, que quem decidiu foi só o presidente do Supremo. Não, o STF não atuou, só o presidente. E aí, realmente, você utilizou uma terminologia adequada. Pois não. Modulou, né? Mas não, em tese não deveria modular. Mas em tese não deveria nem ter sido instaurado o procedimento. Mas vamos adiante. Quanto à questão do Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Então, vocês veem, nós estamos vendo os órgãos do Poder Executivo, certo? Esses conselhos, tanto da República como de Defesa Nacional, são órgãos colegiados. Eles, na realidade, apenas possuem natureza consultiva. E aí, o que é que eles fazem? Apenas opinar. Não existe nenhuma ideia de que esses conselhos eles possam, de certa forma, influir na decisão. Tanto é que você vê que a natureza é meramente opinativa. O que é o Conselho da República? É um órgão superior de consulta do presidente da República e ele pode se pronunciar sobre as seguintes questões. Olha, intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Quem são os integrantes? Aí você vai ver, ó, o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, todos com mandato de 3 anos, e aí não pode haver a recondução. Aí como é que acontece? 2 são nomeados pelo presidente da República, e 2 são eleitos pelo Senado, e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados. Então aí você tem a composição do Conselho da República. Já o Conselho de Defesa Nacional, sim, aqui a gente está apresentando para vocês, estão notando que está sendo um pouco mais rápido, porque a gente sabe que não há tanta relevância essa história dos conselhos. Mas, como faz parte, tem que ser pontuado para vocês. O Conselho de Defesa Nacional é um órgão também de consulta para o presidente da República naqueles assuntos que digam respeito à soberania nacional e à defesa do Estado democrático. Aí, quais são as competências do Conselho de Defesa Nacional? Aí você vai ver, ó, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz nos termos desta Constituição. Opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. E estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. Gente, ou seja, esses 2 conselhos, para mim, eles não têm assim, utilidade nenhuma. É só mais uma coisa para dizer que funciona, mas não funciona. Nem no papel direito, né? Então, quem são os integrantes? O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça, o ministro de Estado da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, certo? Esses compõem o Conselho de Defesa Nacional. Aí aqui eu trago só para que vocês compreendam, para memorizar. O vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e o ministro da Justiça, ele participam dos 2 conselhos. Certo? Os 6 cidadãos, eles apenas fazem parte do Conselho da República. E o único ministro que participa do Conselho da República é o ministro da Justiça. Já no Conselho de Defesa, aí você pensa normalmente no Conselho de Defesa Nacional as situações que podem ser já a guerra, onde tem os ministros das Forças Armadas, pode-se dizer assim, e o ministro das Relações Exteriores, só para ajudar na questão para facilitar a memorização de vocês, certo? Então vamos ver aqui
as atribuições do presidente da República, certo? Então você tem lá no artigo 84 da Constituição essas atribuições. E aí eu vou fazer aqui uma divisão para vocês para facilitar a compreensão, certo? Então vamos lá. No que diz respeito à questão da administração federal, ele não é o responsável pela direção da administração federal? Então o que é que seria? Ó? Nomear e exonerar os ministros. Essa é uma atribuição do presidente. Exercer, com o auxílio dos ministros de Estado, a direção superior da administração federal. Certo? Então vamos lá. Ó. Os ministros são auxiliares diretos do presidente da República. Devem ser maiores de 21 anos e devem ter a questão do exercício pleno dos direitos políticos. Eles não podem ter nenhum tipo de... Pendência eleitoral, né? Exatamente, nada em relação a direitos políticos. Ou condenação criminal também, né? Alguma condenação criminal eles não poderiam exercer. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Aí você vê, ó, esses decretos executivos, como eles são expedidos para a execução das leis, são considerados atos normativos secundários. Então, como eles são secundários e são infralegais, eles não podem ser delegados. O presidente da República não pode delegar esses decretos executivos. Já também a questão dos decretos autônomos. Desligar? Não. Estava mexendo no meu aqui. É outro controle, não é não? Tá só esse aqui. Esse aqui é só daqui. Então, gente, vamos lá continuar. Então, os decretos autônomos são atos normativos primários que possuem a mesma hierarquia das leis formais. Aí o que é que eles eles são delegáveis. Por quê? Porque ele pode ser delegado aos ministros de Estado, advogado-geral da União ou então procurador-geral da República. O próprio presidente pode delegar nesses casos. Quais são as hipóteses em que você pode se deparar com os decretos autônomos? Vamos lá. Organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Por quê? Quando implicar aumento de despesa e criação e extinção de órgãos, aí no caso você tem que ser por lei. Não pode ser por decreto, certo? Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Aí lembrar vocês, o indulto é o perdão da pena. Já a comutação é quando você substitui a pena mais grave por uma menos grave, certo? Essa competência também é delegável. Muitas vezes o próprio presidente delega essa competência para o ministro da Justiça, certo? E nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. Aí como é que se forma o TCU? Ele possui 9 ministros, 2/3 são escolhidos pelo Congresso Nacional e 1/3 pelo Presidente da República. Os que forem escolhidos pelo presidente, eles têm que ter o seu nome previamente aprovado pelo Senado. Agora, lembrando, mesmo aqueles que são escolhidos, todos eles são nomeados pelo presidente, mesmo aqueles que são escolhidos pelo Congresso. Então, escolhe o Congresso, mas tem que ir para o presidente efetivar a nomeação, o ato administrativo de nomeação. Não, é porque assim, olha, aqui o artigo 84 da Constituição que traz todas essas atribuições, certo? Aí, essa questão do decreto autônomo, ele está dentro da parte de legislação, que a gente vai ver depois do processo legislativo, certo? Nomear membros do Conselho da República, está aqui a atribuição do presidente, nos termos do artigo 89. Convocar e presidir o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Então, isso aqui é a competência do presidente, né? Essa competência para prover e desprover cargos públicos, né, no artigo 84, 25, é delegável a quem? Aos ministros, advogado-geral da União, procurador-geral da República. E a extinção de cargos públicos, vejam bem, se o cargo estiver vago, basta um decreto. Agora, se por acaso o cargo estiver ocupado, aí tem que haver uma lei.
Por que tem que haver a lei? Porque tem que ser destinado àquela pessoa que ocupa aquele cargo. Tem que haver uma transformação, uma reclassificação, alguma coisa que aquela pessoa seja adaptada para por conta daquele cargo que ela exercia. Exato. Então, como essa questão dos decretos autônomos é delegável, a extinção de cargos públicos vagos também pode ser delegada aos ministros, à Advocacia-Geral da União e PGR. Agora, quando se tratar de extinção de cargos públicos ocupados, como é por lei, não pode ser delegável, certo? Não se trata de delegação. Então, vamos lá. A relação dele com o Congresso Nacional e a atuação no processo legislativo. Então, você vê que o presidente ele pode iniciar o processo legislativo naquelas previsões que tem na própria Constituição. Ele tem que sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Então, o que é que acontece se por acaso o presidente não prestar contas ao Congresso Nacional em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa? O que é que irá fazer? A Câmara vai cobrar o presidente. Aí o que é que diz o artigo 51(2)? Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Certo? Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. Agora, as atribuições dele no plano das relações internacionais, aquela ideia do chefe de Estado. Como a gente já tinha falado na aula anterior, você tem o presidente como chefe de governo, como responsável pela administração federal e também a própria condução da parte interna da União, mas também tem a questão da soberania, que o presidente ele é o chefe de Estado. Então, no caso, o presidente, na condição de chefe de Estado, ele representa o Brasil em relações internacionais, certo? Aí você vê aqui todas as situações. Tem lá no inciso 7, 8, 9, 20, não, 7, 8, 19, 20, 21 e 22 do artigo 84 dizem respeito a essa questão da chefia de Estado. Em relação à segurança interna, aí a preservação da ordem institucional e de harmonia das relações federativas, você vai ter os incisos 9, 10 e 13. Nomeação de juiz do Supremo e dos Tribunais Superiores, incisos 14 e 16. Então aqui você encerra todas as funções que são as atribuições do presidente, divididas por, como eu fiz aqui, uma divisão por tópico praticamente, certo? Para que você consiga entender. É para isso, não é para isso, e você consegue compreender melhor. Bom? Gente, está tranquilo? Deise, João, tudo bom, João? Seja bem-vindo. Tudo tranquilo? Tá tranquilo para vocês? Podemos continuar? Eu estou achando que, com licença, eu não penso agora que eu na portaria, daqui a pouco estabelecer um teto de professores no Brasil. Professores primários do Estado e do município. Aí esse teto estipula nacional. Aí é obrigado. Sim, obrigado. É porque é o seguinte, na realidade, ele criou um piso nacional, certo? A partir do momento que ele cria esse piso nacional, todos têm que obedecer, certo? Tem que sair. Então, por isso que muita gente estava querendo que ele não estabelecesse, mas aí, porque iria criar um problema muito grande para os municípios, muitos municípios, do Estado, mas ele realmente... Eles vão ter que fazer até porque, entenda, né? Tudo é orçamento. O orçamento, ele estava...
eles não tinham essa destinação orçamentária para esse momento, né? Aí, de repente, tiveram que fazer isso durante esse momento. Não foi durante não foi uma coisa para o ano que vem, que aí você pode preparar o orçamento para isso. Aí, então, eles vão ter que remanejar o orçamento pessoal para poder fazer isso. Esse é o problema. Então, gente, vamos lá para o Poder Legislativo, né? Qual é a função típica do Poder Legislativo? Primeiro, legislar. Aí o que é que diz? Você vai ter que elaborar os atos normativos que vão compor o ordenamento jurídico. Todo ordenamento jurídico ele é composto por esses atos normativos, certo? Cabe ao Poder Legislativo também o controle, a fiscalização. Então, o controle dos atos dos outros poderes. Então, o próprio Poder Legislativo faz isso. Tanto a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo, como também ele pode investigar fato determinado. Qual a função atípica? O próprio Poder Legislativo ele tem sua função atípica quando administra. Aí, qual seria a situação? No caso de concurso público para o provimento de cargos, ou quando promove, por exemplo, uma licitação para aquisição de alguma coisa, de material de consumo, essas situações, tá certo? Então, isso aí acaba sendo a função atípica. E de julgamento, no caso do Senado, que a gente já mencionou hoje, no caso dos crimes de responsabilidade, que aí o julgamento do impeachment faz com que se tenha essa função atípica do Poder Legislativo. Todos já sabem que no Brasil nós temos uma organização bicameral. O Legislativo, né, o Congresso Nacional, é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Já quando a gente fala de Legislativo estadual e municipal, certo? Você tem uma organização unicameral, que aí nós temos nos estados as assembleias legislativas, tirando só a do Distrito Federal, que é a Assembleia Distrital, e as câmaras municipais, né, que compõem o Poder Legislativo Municipal. Quanto ao número de deputados, o que é que acontece? Esse número total e a representação de cada estado, como é que se estabelece? Primeiro, tem que ser editada uma lei complementar. Então, essa lei complementar determina que tem que ser o quê? Essa definição da quantidade de membros da Câmara dos Deputados, ela tem que ser proporcional à população. Então, sempre quando vai haver uma eleição, por exemplo, vamos ter eleição esse ano. Então, no ano passado, já houve o ajuste de acordo com a população. Não houve praticamente modificação, certo? Por quê? Porque a proporção ela permaneceu. Houve a criação da população e não houve assim um estado que tenha. Então, cada unidade da federação pode ter entre 8 e 70 membros. Então, já os senadores é bem mais fácil. Você tem que, enquanto a Câmara dos Deputados é considerada a casa do povo, né, que é a representatividade da população, o Senado já seria a Câmara que representa os estados. Então, aí sempre você vai ter 3 por estado. E como é que fica essa situação do Senado? Você tem uma renovação de 1/3 e 2/3. Esse ano, por exemplo, nos estados, nós teremos uma eleição para um senador só. Você vai ter a renovação de 1/3 do Senado. Quando for na próxima eleição geral, daqui a 4 anos, nós estamos em 2022, 2026, aí você vai ter a modificação de 2/3. Então, normalmente, uma eleição você tem uma vaga para o Senado, na outra eleição duas. Exatamente, sempre alternando. Uma vez uma vaga, outra vez 2 vagas, certo? Então, sempre temos essa alternância. Como é que funciona dessa questão do bicameralismo igual? Ele, Congresso Nacional, vai atuar por meio tanto de manifestação do Senado e da Câmara, pode ser separado, autonomamente, porque cada casa tem sua independência. Cada casa delibera sobre as proposições de acordo com o seu regimento interno. Então, tanto é que não sei se vocês observaram, fica muito claro isso aí, quando nós tivemos um episódio da CPI de deputados indo para o Senado.
você podia perceber que havia uma certa animosidade. Quer dizer, eu sou deputado, eu tenho minha responsabilidade é lá. E aqui os senadores querendo fazer outra situação. Então, quer dizer que você percebe que essa autonomia é muito clara, certo? Então, não existe subordinação entre as casas. Certo? Todas elas vão fazendo sempre de acordo com o seu regimento interno. É possível trabalho simultâneo? Sim, no caso de sessões conjuntas. E aí você teria que ter previsão constitucional. Essas duas casas normalmente se reúnem simultaneamente para deliberar matéria de competência do Congresso. Vamos ver aqui, no caso de sessão conjunta. As casas legislativas irão deliberar separadamente com contagem de votos dentro de cada casa. Veja bem, a sessão é conjunta, mas a votação é separada, porque porque são votações diferentes. Então você vai lá para o artigo 57, parágrafo 3º. Ó. Quais as hipóteses de sessão conjunta? Inaugurar a sessão legislativa, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas, receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República e conhecer do veto e sobre ele deliberar. Outras hipóteses, discussão e votação de lei orçamentária, conforme o artigo 166 da Constituição, e delegar ao presidente poderes para legislar. Essas são as situações que você encontra de possibilidade de sessão conjunta. A sessão, a regra é exatamente a sessão unicameral, que é isso. Ó. Ele vai atuar como se fosse uma só casa. Os votos dos deputados federais e senadores vão ser tomados em conjunto. Aí não haverá aquela votação em separado que a gente viu na sessão conjunta. Aí qual a hipótese? É o artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Reunião já realizada para aprovar emendas constitucionais pelo processo simplificado de revisão 5 anos após a promulgação da Constituição. Ou seja, só aconteceu uma vez. Isso aqui é uma situação histórica e praticamente vocês não vão ter que fazer. Qual é a hipótese do Congresso Nacional de se reunir em sessão unicameral? Não existe mais. Já aconteceu. As reuniões. A legislatura é considerado período de 4 anos. Então, nós estamos encerrando a legislatura agora. A legislatura se encerra agora no final do ano. No outro ano, quando forem empossados os novos deputados, novos e velhos, mas da nova legislatura, e senadores, eles vão estar inaugurando essa nova legislatura. Aí a sessão ordinária, qual é? É aquele período normal de trabalho do Congresso. Qual é o período? De 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro. Então você percebe que existem aí recessos, né? Um recesso de 23 de dezembro até 1º de fevereiro e de 18 de julho até 31 de julho. Já existem as reuniões extraordinárias. Essas ocorrem fora do período normal. E aí, o que quer dizer? Elas vão ocorrer durante os recessos. É possível acontecer? De vez em quando a gente tem, no final do ano, por exemplo, a votação do orçamento. De vez em quando se depara, chega 22 de dezembro, não tem concluído ainda a votação do orçamento, aí acaba convocando sessões extraordinárias, certo? O Congresso apenas deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, certo? E sobre medidas provisórias, no caso dessa convocação de reuniões extraordinárias. Aí vamos lá para a estrutura, primeiro da Câmara dos Deputados. O que é que a gente diz normalmente? Que a regra é que o processo legislativo se inicia na Câmara. A regra é essa. O Senado pode também, certo? Mas a regra é de se iniciar na Câmara. Então, qual é a composição? São 513 deputados, daquela forma que cada estado pode ter entre 8 e 70 deputados. Esse número é proporcional à população. Às vezes tem a questão da confusão em relação ao eleitorado, mas não é o eleitorado, é a população, certo? E aí você tem, aí vocês estão fazendo eleitoral, acho que não tem eleitoral não, né? Graças a Deus. Mas acho que vai ter agora eleitoral. Na próxima. Próxima vai ter. Eleitoral é bom. É.
Aí você vê o sistema proporcional. Aí o voto e as vagas pertencem ao partido e à coligação. E aí você vê a questão dos candidatos mais votados. O que é, como é, só aqui por cima. Você define a quantidade de votos totais, votos válidos. Vamos aqui, 1 milhão de votos, por exemplo. Esse 1 milhão de votos tem que ser dividido pelo número de vagas. Então, vamos pensar que nós temos 100 vagas. Quem é que é bom de conta aí? 1 milhão de votos, 100 vagas? 10 mil, né? 10 mil, é isso? Ah, meu Deus do céu. Não, 1 milhão de... 10 mil, né? Pronto, eu fui aqui, 10 mil. Então, como eu disse, ó, 10 mil. Então, o partido ou a coligação, para conseguir colocar um candidato, tem que atingir 10 mil votos. Certo? Então, vamos lá. Vai pegar os votos de todos os partidos. Aí, um partido, por exemplo, fez 60 mil votos. Dos 60 mil votos, isso quer dizer que ele vai ter 6 vagas. Certo? Aí a questão das sobras é bem mais complicada. Nós não vamos entrar nessa não, porque sempre vai tendo mais trabalho. E hoje nem fazer conta a gente faz, porque o sistema já faz automaticamente, o próprio sistema do TSE. Mas antigamente a gente tinha que fazer, na própria eleição, nós que tínhamos que fazer na caneta a questão do coeficiente eleitoral e do coeficiente partidário. Isso era bom, era animado. Né? Pense como era animado a eleição antigamente. Então, isso é que significa o sistema proporcional. Sistema proporcional, você não tem aquela história, o mais votado. Pode acontecer que um deputado tenha sido mais votado pelo seu partido, no entanto, o seu partido não atingiu o quociente, então não entra nenhum. Outros candidatos menos votados acabam entrando. Aí o mandato é de 4 anos, e aí a questão do suplente. Se o candidato não eleito do mesmo partido da coligação. Tem ali a lista da coligação do partido. Aí sempre no resultado já sai o primeiro suplente, segundo suplente. Eventualmente na vacância, né, na saída daqueles que estão exercendo o cargo, é possível que se... Hein? As federações, o Supremo votou por elas, favorável. E é até 31 de maio o tempo. Já está confirmado as federações. Aí vai ser um fato diferente nessa eleição. Agora, só que um detalhe, a federação não é só para a eleição. Ela vai ficar durante todo o período, toda a legislatura. Então, vamos pensar se é feita a federação para a eleição de 22 até 26, essa federação vai estar em vigor, vamos dizer assim. Não, o distritão é outra coisa. Distritão é a divisão do estado em zonas. Porque é o seguinte, existe o sistema distrital puro e o misto. O sistema distrital puro, qual é? Divide aqui, por exemplo, uma região, aqui no Sobral, pela quantidade no estado do Ceará, são 26 deputados federais. Então, o estado, proporcionalmente, deveria ser dividido em 26 distritos. Certo? Aí esses 26 distritos, de acordo com a população, iam concorrer os candidatos majoritariamente. Eles não iriam poder ser votados em outros distritos. Hã? Eu também acho. Por quê? Porque preserva a questão das situações das regionais. Porque senão, aqui a gente vê... Não, você, por exemplo, você é eleitor de Sobral. Sobral vai fazer parte do distrito. Exatamente. Vai depender da quantidade de vagas. Sempre vai depender da quantidade de vagas que segue a proporcionalidade. Mas o que queriam no Brasil era o distrital misto, que uma parte das vagas era para ser para os distritos e outra parte proporcional. Querem inventar as coisas. Nem uma coisa nem outra. Eu digo assim, que acaba não ajudando nem prejudicando.
O Senado, gente, é tranquilo, tem os 81 senadores, 3 por estado, né, porque você tem o Distrito Federal também. É interessante que a ideia do Senado é garantir essa questão da forma federativa. E aí os estados eles acabam contribuindo, participando da vontade nacional. Eu tenho um amigo que diz assim que o sonho dele era ser senador, porque ele disse que a melhor coisa que tem é passar 8 anos cuidando dos interesses do estado, né? É muito interessante. O senador dizia que eu queria ser o SPD, ativo, não SPD. Professor Teixeira. O Estado, os senadores representam o Estado. E a Câmara Federal representa o povo. Isso, exatamente. E é um outro local no Congresso Nacional em que os Estados são iguais. Santos vai ser igual. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Aí, ó, e lembrar que a eleição do Senado segue o sistema majoritário. Então, o que tiver a maior quantidade de votos e não tem 2 turnos. A eleição do Senado sempre é muito difícil por isso. Só um turno de votação, e aquele candidato que tiver a maior quantidade de votos válidos está eleito, certo? É um mandato de 8 anos, renovado de 4 em 4 anos, seguindo aquela proporção 1/3 e 2/3. Outra diferença no deputado. Os suplentes da Câmara de Deputados são os subsequentes das listas. Então, determinado partido elegeu 5, o 6º é o primeiro suplente, o 7º é o segundo suplente. Então, algum daqueles deputados daquele partido sai, então você vai ter aquele suplente. No caso do senador, quando ele se inscreve, né, ele faz o seu registro de candidatura, ele já informa o nome dos 2 suplentes. Então, os suplentes eles já acompanham o próprio senador que é eleito. Aí vamos aqui à questão da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que está em moda, né, de vez em quando está aparecendo, e é interessante que vocês dediquem um pouco de estudo a ela. Então vamos lá. Quanto à natureza, a CPI ela é uma comissão temporária. Toda CPI ela tem, ao ser instaurada, um prazo. Ela não pode não pode ter um prazo ad eterno. Quanto à natureza da função, é a investigação político-administrativa, que essa comissão temporária ela possui essa atribuição de investigar. Quais são os pressupostos? Aí você vai ver a matéria possível, mas a cada dia que passa o Supremo Tribunal Federal ele vai tirando, né? Mas o que é que se tem? Ó? Os pressupostos. Primeiro, pressuposto temporal. Tem que ter prazo. Esse prazo ele pode ser prorrogado, mas tem que ser dentro da mesma legislatura, não pode ser em outra legislatura. E o outro pressuposto substancial é o fato determinado. É o quê? Porque antigamente se criava uma CPI para falar aqui do Guarani de Sobral, no começo. No final, você já estava vendo ela falando lá do Icasa. Uma situação completamente diferente. Hoje não, você tem que ter a CPI instaurada. Tem que ter um fato. Exatamente. Não pode ir além daquele fato. Agora, logicamente, o que foi encontrado de conexão pode. Por exemplo, CPI da Covid. CPI começou para discutir a ingerência do governo federal em relação ao combate à Covid. Quando chegou começando aquele negócio, principalmente por causa daquelas mortes que houve em Manaus, o que foi que aconteceu o desdobramento? Aí começou aquela situação da história da compra de vacinas, a história da corrupção para a compra de vacinas, a questão da Covaxin. Quer dizer que não está relacionado à questão da Covid, mas é outro fato. Não diz respeito à situação em si do combate à Covid, que foi a omissão do governo federal em relação a isso, certo? Quais os requisitos formais? Então tem que ter o requerimento para a Constituição. Esse requerimento tem que ser subscrito por no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou então do Congresso como um todo. E aí o que é que acontece? Ele visa a questão do direito das minorias, que aí chega a história da democracia. É o respeito à vontade da maioria, mas respeito aos direitos da minoria. Outro requisito é o inquérito parlamentar, né? Tem que ser instaurado um estilo de inquérito parlamentar, e um relatório da investigação tem que ser produzido. E esse relatório tem que ser encaminhado ao MP como peça de informação. Tem que ter um resultado, uma CPI não pode chegar, tem que ser, ao final, feito um relatório.
Aí, o que é que a CPI não pode, né? Que o próprio Supremo Tribunal Federal define. Ela não pode fazer interceptação telefônica, não pode violar domicílio, né, no caso de busca e apreensão, não pode determinar prisões e não pode julgar ou punir delitos. Isso aí é muito específico em relação ao Poder Judiciário. Então, quais são os poderes que a CPI detém? Notificar, isso aqui, gente, é muito importante, porque pode acontecer que venha na prova alguma situação de que um caso que você trate de uma interceptação telefônica autorizada por uma CPI. Aí você vai, tem lá, aí você sabe logo que não cabe interceptação telefônica por CPI. Quais são os poderes? Notificar testemunhas. Agora estou vendo que a sala está cheia aqui. O João Carlos, o João Cleantes, a Raimara, tem outra pessoa ali, a ES, que eu não estou conseguindo ver. Mas vamos adiante. Notificar testemunhas e determinar sua condução coercitiva. Prender em flagrante, tem poder de polícia. Prender em flagrante, diga assim, gente, todo mundo, qualquer um de nós que seja doido ou abestado, prende em flagrante, né? Eles lá podem porque tem esse poder. Requisitar perícias, exames, vistorias, documentos, é um poder de requisição. Afastar sigilo bancário, fiscal e telefônico, sem necessidade de autorização judicial. A interceptação. Aí você vê, interceptação é o sigilo, exatamente. Porque aí você vê que a interceptação é como se... Olha o que é o problema. No sigilo, a pessoa já está lá sendo investigada. Então você quebra o sigilo. A interceptação, ela não, no meu entendimento, teria que ser prévia à CPI. Porque você intercepta para começar a acompanhar as ligações e, de acordo com aquelas informações, você vai saber o que é que vai ter. Certo? E aí eu acho que é realmente incompatível com a ideia de CPI. Essa questão, o Elivelton e o Nilo. Mas sabe qual é o problema, Mário? É porque é o seguinte, vamos lá, se a pessoa já está sendo investigada, em tese, né? E a CPI, ela tem a parte sigilosa dela não é tão sigilosa. Ela mandar, naquele período da CPI, que é por conta do prazo, porque normalmente a interceptação, ela demora muito tempo. É uma coisa que você passa tempos e tempos, e aí vai pensando. Então, num período da CPI, dificilmente se tem. Eu acho que até mais questão operacional mesmo de não poder, certo? Não é nem que não possa, não é por isso, é porque a própria questão operacional inviabilizaria essa interceptação. As garantias do poder legislativo, aí agora a gente já vai. A finalidade é exatamente assegurar a independência e a liberdade do poder legislativo, certo? Aí o início dessa garantia, a partir da diplomação, e o fim da garantia é com o fim do mandato. Aí você vê a prerrogativa de foro ou foro por prerrogativa de função. Isso aí não é imunidade. Eles vão poder ser julgados. Lá no presidente a gente encontrou a questão da imunidade. Para os deputados e senadores, não. Isso não é imunidade. Eles vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o que é a ideia? A ideia é que, sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, não vai haver aquela influência dele, um deputado federal sendo julgado, imagina um deputado federal sendo julgado pela justiça estadual, alguma coisa. Então ele pode muito bem se utilizar daquele seu poder, daquela sua força, com algum intuito, certo? Então, acaba-se trabalhando isso. Então, não é um privilégio. Olha o que é que se diz, ó. Foro por prerrogativa de função somente para crimes praticados após a diplomação e que tenham relação com a função pública. Isso aqui foi uma mudança no entendimento do Supremo, que vocês têm que ter cuidado na hora da prova. Aí, como é que acontece? A superveniência do fim do mandato. Se terminar o mandato antes do julgamento, o processo vai ser remetido para a primeira instância. A pessoa perde o foro. Qual o caso de crime que você cometeu antes do mandato, fica suspenso, exatamente. O O do deputado não é que fique suspenso. Ele passa... o que é que acontecia antes? O que é que acontecia antes? Ó, o deputado ele tinha um processo criminal.
Na hora que ele era eleito e assumia, tinha que subir o processo. Era a prerrogativa de função, era isso. O que é que o Supremo entendeu? Não. Agora ele, antes, não é deputado, não está no mandato. Comete o crime, aí esse permanece onde está. Se por acaso ele pratica o crime durante o mandato, aí sim. Aí esse crime que ele cometeu antes, tá bom? Esse o quê? Esse crime. Continua tramitando aquela mesma vara. Primeira instância. Certo? O problema é, ele estando no mandato, aí tem a prerrogativa de função. Certo? Então, dessa forma, não há problema. Se a instrução tiver terminado, o processo continuará no tribunal, mesmo com o fim do mandato. Terminando a instrução, isso quer dizer o que eles vão julgar, só para julgamento, da liberação. Prerrogativa de foro na improbidade administrativa não há. Né? Vocês sabem que a improbidade administrativa é julgada no âmbito da Justiça Estadual, da Justiça Federal, dependendo de qual, se é bem da União, a improbidade administrativa, pela Justiça Federal. Se for bem dos estados e municípios, a improbidade administrativa vai ser analisada no âmbito estadual. O inquérito policial. No caso da questão da prerrogativa de foro, também abrange essa tramitação do inquérito, que aí deve ser realizado sob a supervisão de um ministro, que esse ministro vai ser designado só para acompanhar aquele inquérito. Vocês devem estar acompanhando aí, tem aquele Daniel Silveira, que é deputado federal, que teve aqueles inquéritos, quer dizer que o inquérito é acompanhado diretamente por um ministro do Supremo. Exatamente por conta disso aí, certo? Imunidades parlamentares. A imunidade material, que são as inviolabilidades. Ó. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Qualquer uma dessas situações aí, eles não podem, isso é o que se diz imunidade material. Essa imunidade material dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, ele tem imunidade ampla. O Supremo entende que a manifestação do deputado ou senador sequer precisa guardar a conexão com o exercício da função parlamentar. Ele chegou lá, pode falar qualquer coisa, no que diz respeito à opinião, palavra e voto, ele poderia estar cometendo um crime, mas sendo dentro do Congresso Nacional não comete. Fora do Congresso Nacional. Neste caso, só vão estar protegidas que aquelas que tiverem conexão com o exercício da função parlamentar. Então, se não tiver conexão com o exercício da função parlamentar, então você não vai ter essa imunidade. Estado de sítio e imunidade material. A regra qual é? A imunidade permanecer. A exceção, elas podem ser suspensas fora da casa. Aí somente os membros da mesma casa a qual pertencem podem, por voto de 2/3, suspender as imunidades, certo? Mas dentro da casa a imunidade permanece. De questão do estado de sítio, fora que pode perder, mas dentro permanece. Já a imunidade formal processual, ela só se aplica a fatos ocorridos após a diplomação. Prisão, aí você vai ver, artigo 53, parágrafo 2º, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, aí os autos são remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, ao Senado ou à Câmara, para que, pelo voto da maioria de seus membros, aí eles resolvam sobre aquela prisão. É como se fosse audiência de custódia, seria uma sessão de custódia realizada no Congresso Nacional. Ó, os parlamentares só podem ser presos por sentença penal condenatória transitada em julgado ou caso de flagrante de crime inafiançável. Eles não podem, no âmbito penal, aí chega outro probleminha aí, ó, sofrer prisão preventiva ou temporária. Uma das discussões em relação àquela decisão do Alexandre de Moraes também está nisso aqui, certo? No caso da prisão em flagrante, manda-se os autos à casa respectiva, que vai decidir politicamente se é conveniente ou não manter o acusado preso. Tanto é que o Alexandre de Moraes aproveitou a história daquelas fake news, né, que eram publicadas, aquelas informações, e aí, pronto, está cometendo o crime em flagrante, porque preventiva não caberia. Tá aqui, aí eu boto a observação aqui, ó. O Supremo já decretou prisão de parlamentar
fora das hipóteses acima alegantes, ser um tipo de prisão cautelar. Nem é prisão temporária, nem prisão preventiva, é um tipo. Mas tudo bem, né? Quem é que vai contestar? Aí o processo, né? Vamos lá, artigo 53, parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então você vê, ó, aquela ação, a pessoa está no exercício do mandato, pode ser sustada. O próprio Congresso pode fazer. Um pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. O problema é que às vezes tem deputado que comete o crime, susta e ele continua anos e anos ainda no exercício do mandato. No caso, o Supremo recebe a denúncia, a casa é cientificada, a casa que o parlamentar faz parte é cientificada. Se por acaso a maioria dos membros da respectiva casa entender que há motivos, poderá suspender o andamento do processo. É o que eles dizem, perseguição política. Então pode suspender. Se não, eles autorizam. A iniciativa, o prazo para apreciação pela casa, 45 dias após o recebimento da comunicação. Iniciativa, o partido político representado na casa e o quórum é a maioria dos membros. Em relação aos crimes cometidos antes da diplomação, não vai se aplicar a imunidade formal quanto ao processo. É julgado normalmente sem foro por prerrogativa de função. Então, vocês entenderam bem isso aí, né? Se a prerrogativa de função é só após os crimes praticados após a diplomação, por quê? Porque senão a gente confunde. Antigamente era diferente. Então, cuidado com isso. Outras garantias do órgão legislativo federal. Sigilo de fonte. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram deles receberam informações. Incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Incompatibilidades, né? Aí a gente não pode confundir inelegibilidade, incompatibilidade e perda do mandato. Vamos lá. Inelegibilidade. Isso aí é uma situação que impede exercício. Então, você sabe que nós temos uma lei de inelegibilidade que define. Por exemplo, quem não pode ser alistado não pode ser elegível. O próprio analfabeto também não pode ser candidato, é inelegível. A perda do mandato. A pessoa, alguma situação que ele tem que durante o exercício do cargo faz com que ele possa perder o mandato. Por exemplo, usa-se muito a questão da quebra do decoro parlamentar, né? Quebra do decoro, aí é instaurado o procedimento dentro da comissão de ética, e aí, após a instauração desse procedimento, ele pode ter seu mandato, ele pode perder seu mandato. Incompatibilidade. Pode ocorrer depois, como também simultaneamente. A incompatibilidade pode ocorrer já na diplomação ou na posse. E diz a questão de determinados atos praticados, ou então a questão do exercício simultâneo de cargos, funções ou empregos públicos remunerados. Aí isso aí pode se mostrar incompatível, o exercício do cargo de deputado e o exercício de um outro cargo público. Então, em tese, não poderia. O que é que os deputados e senadores não poderão? Após desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis, adjunto nas entidades constantes da linha anterior. É muito interessante, né? O cara é deputado, aí vai trabalhar para uma construtora, uma empreiteira. É um pouco incompatível, né? E desde a posse, eles não podem ser proprietários
controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas no inciso 1A. Patrocinar a causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1A. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Também ele não pode. Aí, gente, com isso nós terminamos o poder legislativo. A gente vai ver agora, ingressar no processo legislativo, que é algo também que de vez em quando aparece uma questãozinha para vocês, que trata exatamente do processo de elaboração de atos normativos, certo? Como se diz, a definição do processo legislativo é quando se tem, como se denomina essa forma de produção dos atos normativos primários. Quais são os atos normativos primários? Aqueles que extraem seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Está lá no artigo 59 da Constituição. Aí quais são? Emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Aí vamos lá, exceção, decretos autônomos e regimentos dos tribunais são atos normativos primários, mas não estão sujeitos ao processo legislativo. Se por acaso você tiver um vício no processo legislativo, você vai ter uma inconstitucionalidade formal. Aí tem a questão do princípio da não convalidação das nulidades. O devido processo legislativo deve ser respeitado e os vícios que nele ocorrerem resultam em nulidade da norma, porque aí não podem ser convalidados por qualquer ato posterior. A sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa. Veja bem, o próprio projeto de lei, no seu nascedouro, ele já possui uma nulidade. No caso do cumprimento, por exemplo, você tem a quantidade de assinaturas que precisa, alguma coisa assim, ou algo que vá ferir a Constituição. Então, qualquer situação de nulidade, quando surge, isso aí não tem como ser convalidado. O fato do Congresso ele ter votado, ter realmente editado aquela lei, o presidente sancionado, mas mesmo assim não pode, certo? Essas regras do processo legislativo, estabelecidas pela Constituição, elas acabam sendo de observância obrigatória aos estados, Distrito Federal e municípios. Aí é a questão do princípio da simetria. Se o presidente da República tem iniciativa privativa de projeto de lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, aí você vai ter que o projeto de lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos estaduais é também da iniciativa privativa do governador. Exatamente essa simetria. Servidores federais vai para o presidente da República, servidores estaduais vai para o governador do estado. Então, quais os procedimentos legislativos? É a sucessão de atos, né, ou trâmite necessário para que sejam elaborados esses atos normativos primários. Aí você tem o procedimento legislativo comum, que é destinado àquela elaboração de leis ordinárias, e o procedimento legislativo especial, que aí no caso não é para leis ordinárias. Você vai ter para leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, emendas constitucionais, resoluções e decretos legislativos. Então vamos lá para o processo legislativo comum. A iniciativa fase introdutória. Apresenta-se o projeto de lei por qualquer legitimado para fazer. Aí você vai lá para o artigo 61 da Constituição, que traz os legitimados. Qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso Nacional. Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e aos cidadãos. Aí os cidadãos você coloca entre aspas, né? Porque a lei, as leis, exatamente. É porque a diferença, normalmente, existe a lei ordinária e a lei complementar. A lei complementar é que complementa o texto constitucional. É um status diferente, um quórum diferente, nós vamos ver todos aqui. A lei ordinária não, é a lei mais simples. Exatamente. Então vamos lá, a iniciativa privativa. Existe quando apenas alguns órgãos, ou então agentes políticos, eles utilizam para propor projetos de lei. Por exemplo, o Estatuto da Magistratura, só quem pode propor é o Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, no caso do regime jurídico dos servidores públicos federais, só o presidente da República pode.
não se admite delegação dessa iniciativa privativa. Já a iniciativa geral comum concorrente, quando é que ela acontece? Aí, dentre os legitimados do artigo 61, aí pode apresentar projeto de lei sobre qualquer matéria, só não aquelas da competência privativa. Aí o presidente da República, os deputados, senadores, comissões do Senado, do Congresso Nacional e cidadãos. E já a iniciativa popular é aquela história, né, da soberania popular, é um tipo de democracia semidireta em que os cidadãos eles podem apresentar projeto de lei, desde que sigam o que a Constituição exige. Que não pode. A privativa não pode ser delegada. No caso, tu diz aqui o geral, né? Ó, privativa, ó, não se admite delegação da iniciativa privativa atribuída pela Constituição. Você tem a privativa, tem a geral. A concorrente também pode legislar junto, né? É. Agora, não tem um que pode delegar, não, presidente? Pode delegar a legislar no Congresso? Tem sim. O que ele não pode, se não for de iniciativa privativa do presidente, ele pode delegar. Agora, o que só ele não pode delegar. E aí, normalmente, são situações que acabam sendo concorrentes. Certo? Porque o que não é concorrente acaba sendo privativo. Aqui usa muito a história do Supremo. O Supremo, tudo que é matéria e que envolve o Poder Judiciário tem que ser de iniciativa privativa do Supremo. Então, os requisitos para a iniciativa popular. Aí você vê o artigo 61, parágrafo 2º. 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados brasileiros, e com não menos 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, você tem que, cada estado tem que ter assinaturas de 0,3% dos eleitores. E aí, somar ao final 1% do eleitorado e tem que ser pelo menos 5 estados. A lei sobre a iniciativa popular no processo, no caso de lei estadual e distrital, tem que haver uma lei para dispor sobre essa iniciativa popular. E a lei municipal está no artigo 29, inciso 13, manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Aí, fase constitutiva. O projeto de lei é discutido e votado nas 2 casas do Congresso. E, sendo aprovado, vai para o presidente, que vai sancionar ou vetar. Caso o projeto aprovado pelo Legislativo seja vetado pelo chefe do Executivo, a fase constitutiva, né, ainda vai tratar exatamente a questão da apreciação do veto. Então, vamos lá. Já da liberação parlamentar, discussão e votação. O projeto tem que ser discutido e votado em ambas as casas. A casa iniciadora, o projeto de lei começa a tramitar lá, depois que ele é votado, vai para outra casa, que é a casa revisora. Então, no caso, a regra que a gente viu é que a casa iniciadora deve ser a Câmara dos Deputados, exceto na situação de iniciativa de senador ou comissão do Senado, ou então iniciativa de comissão mista do Congresso Nacional, que aí você vai ter a casa iniciadora, tanto faz ser o Senado ou a Câmara dos Deputados. Quórum de aprovação, aí você tem que primeiro o quórum de presença. Para haver votação, você tem que primeiro ter a presença da maioria absoluta dos membros. Então, maioria absoluta é o primeiro número inteiro acima da metade. Como é que se tira? Quando o pessoal fala metade mais um, mas não é bem assim, né? A maioria absoluta dos senadores, de 81 senadores, é 41. Então, de 513 deputados, 257. Então, você tem que ter, para iniciar a votação do projeto de lei, 41 senadores presentes e deputados, 257. Já o código de aprovação é a quantidade mínima de votos favoráveis para a aprovação da lei. Aí vai variar de acordo com a lei que tiver em votação. Por exemplo, lei ordinária. É a maioria simples. Vai corresponder ao quê? Mais da metade dos parlamentares presentes na sessão. Então, aqui você já tem o seguinte. Para iniciar uma sessão, você não precisa ter 257 deputados. Então, de repente, aqui você só precisa ter o voto de 124 deputados para aprovar uma lei. Porque 124 daria 248, não, 124 não, 126, né?
Quem é que faz conta de cabeça aí? Ninguém sabe. 260 dividido por 2, 130, 128. 128 deputados. 128 deputados é suficiente. Não, 129. 129. 129 dá 258. Porque 128 dá 256. Aí tem que ter 257 deputados presentes. Então, tendo 129 votos, aprova uma lei ordinária. Já a lei complementar, a maioria absoluta. O que é que quer dizer? A mais da metade dos parlamentares da casa. Ou seja, você tem que ter os 257 votos para aprovar uma lei complementar. A emenda constitucional, aí você tem que ter a maioria de 3/5, e além do mais, ela tem que ser votada em 2 turnos de votação. 2 turnos, um primeiro turno na Câmara, 2 turnos na Câmara e depois 2 turnos no Senado. Já para a lei orgânica, a emenda à lei orgânica, a maioria qualificada de 2/3, aí além dos demais requisitos, 2 turnos de votação com interstício mínimo de 10 dias entre os turnos, no caso de leis orgânicas municipais. Procedimento na casa iniciadora. Se aprovado, aí segue para a casa revisora. Se rejeitado, você arquiva aquele projeto de lei. Na casa revisora, se ele é rejeitado, o projeto de lei é arquivado. É aprovado sem emendas, já vai para o executivo sancionar. Se aprovado com emendas, aí volta à casa iniciadora para que somente as emendas sejam apreciadas. Ela não vai poder emendar um projeto novamente. Ele apenas vai apreciar as emendas. Então, a Câmara vota, vai para o Senado emenda. Aí tem que voltar para a Câmara. O que o Senado não emendou, a Câmara não pode mais mexer, só em relação às emendas. Se a casa iniciadora aceitar as emendas, encaminhado para a sanção. Se ela rejeita as emendas, o projeto é encaminhado sem as emendas para a sanção ao veto do Executivo. A casa iniciadora acaba tendo a prerrogativa de rejeitar as emendas, certo? Que a casa revisora pode fazer. Aí você tem aqui o artigo 67, que é o princípio da irrepetibilidade. A matéria rejeitada somente poderá ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa se houver proposta da maioria absoluta de qualquer das casas. Então, por isso que mesma matéria não pode ser toda vez, não deu certo, vamos de novo. Aí tem que ter a questão da maioria. Oi. Essa mesma sessão legislativa é no mesmo ano, né? Exatamente. Dentro do mesmo ano. Aí sanção e veto, né, que são os atos do presidente da República, quando ele sanciona é porque ele concorda com aquela lei, e quando ele veta é porque ele discorda. O prazo é de 15 dias contado do recebimento. Então, o que é a sanção? O presidente, ao sancionar a lei, ele diz que concorda com aquele projeto de lei. Ele pode se retratar? Não. Após sancionar a lei, ele não pode se retratar. Por quê? Porque após sancionar, a lei passa a existir. Certo? Então, não pode dizer que o presidente sanciona a lei, ele sanciona o projeto de lei. Porque a partir do momento que ele sanciona, aquele projeto de lei se transforma em lei. A admissibilidade da sanção só cabe em projeto de lei ordinário e complementar. A emenda constitucional não precisa de sanção presidencial. Aí você tem a sanção expressa, que é exatamente o ato escrito, sancionar. E se por acaso o presidente da República não se manifestar no prazo de 15 dias, isso aí significa concordância, é exatamente a questão da sanção tácita. O veto é o ato que o presidente da República demonstra que não concorda com aquele projeto de lei. Nesse caso, o presidente, após vetar um projeto de lei, ele tem 48 horas para informar o presidente do Senado o motivo do veto. É possível veto tácito? Não. Tem que ser sempre expresso. Por quê? Porque o silêncio vai ser entendido como sanção. E após os 15 dias? Também não, porque após os 15 dias já ocorreu a sanção. Então, se o presidente quiser vetar, ele tem que vetar antes do transcurso dos 15 dias. Aí você tem os vetos jurídicos, né, quando o presidente considera o projeto de lei inconstitucional, que é aquele controle de constitucionalidade preventivo que nós já vimos. Político, quando o projeto de lei ele entende que acaba sendo contrário ao interesse público. Aí é muito mais o juízo de conveniência, a discricionariedade do presidente, certo? Total é
votou o projeto de lei todinho ou parcial de alguns dispositivos, exatamente. A gente se depara muito com lei, aqui a gente vai vetado alguma coisa. Agora, a apreciação do veto. O veto é absoluto? Não, ele é relativo, porque o Poder Legislativo pode desfazê-lo. Então, o presidente informa as razões do veto ao presidente do Senado 48 horas, e aí a apreciação do veto tem que ser em sessão conjunta do Congresso Nacional. E qual é o prazo? De 30 dias a contar do recebimento. Então, se não for votado no prazo, aí vai ocorrer o trancamento da pauta do Congresso. Então, professor, vamos supor, o presidente veta uma coisa, aí o Senado pode pegar e sabe assim, né? Não, aí tem que ser sessão conjunta, tem que ser voto. O presidente e o Senado. Não, Senado e a Câmara e o Senado. Exatamente, maioria absoluta. Ó, quórum para rejeição, exatamente, maioria absoluta dos deputados e senadores em votação aberta. Rejeição do veto. O projeto será enviado ao presidente da República para procedimento de promulgação. Ou seja, pode acontecer que uma lei surja sem que tenha sido sancionada. O presidente vetou, aí não sancionou. Então, derrubou o veto, aí já vai para a promulgação. Depois da fase complementar a promulgação, é quando se atesta que a lei existe, certo? É como a gente brinca dizendo que é a certidão de nascimento da lei. Então, qual é o prazo? No caso de sanção tácita ou rejeição do veto, 48 horas. No caso de sanção expressa, é simultâneo. A competência, a regra da promulgação é o chefe do Executivo. Se não cumprir o prazo, caberá ao presidente do Senado. Se este não cumprir, caberá ao vice-presidente, sem prazo. Exceção, emenda à Constituição, que tem que ser promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, decreto legislativo promulgado pelo presidente do Congresso e resoluções promulgadas pelo presidente do órgão que a edita. A publicação, que é exatamente o ato de divulgação, para que todos tomem conhecimento. Então, as pessoas tomam conhecimento e, a partir dali, se tem a ideia de que todos devem cumprir aquela lei. Não se sabe uma condição de eficácia da lei. Não há prazo estipulado na Constituição e a competência do presidente da República. E aqui, gente, eu acho que faltam 6 minutos, né? Uhum. Nós terminamos nossa parte, aqui da parte de constitucional comigo. Eu acredito que o professor Bruno Marinho ainda tem a aula com vocês, também ainda do restante da parte dele. Eu queria agradecer, mas dizer que daqui a uns 15 minutinhos nós vamos estar juntos novamente, agora com o processo penal.